Seja bem-vindo à nossa primeira palestra do Convida, o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. E para começar, para abrir, para inaugurar o Convida, eu vou trazer para vocês aqui a Ju Barradas. Deixa eu ler a bio dela para vocês terem uma ideia do tamanho da experiência da Juju para falar de Ayurveda e saúde feminina. A Ju Barradas iniciou sua jornada de autoconhecimento estudando Ayurveda quando ela morava na Austrália há 7 anos atrás. Ela começou a praticar yoga, o que lhe acrescentou no seu processo de transformação. Ela acabou vindo aqui para a Índia, onde aprofundou seus estudos em ambas ciências e regressou ao Brasil com uma bagagem cheia de conhecimento e muita vontade de transmiti-los aos que buscam autotransformação. Através de suas experiências, ela está constantemente inspirando pessoas a aproveitar os benefícios de levar uma vida mais natural e mais alegre. A Ju busca sempre envolver seus conhecimentos em suas práticas diárias e sente-se realizada ao transmitir essa sabedoria de forma espontânea e afetuosa, através de workshops, produtos diferentes, yoga e atendimentos personalizados. Eu espero que vocês gostem bastante dessa primeira palestra da abertura do Convida com a minha querida Ju Barradas. Matheus Macedo, grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Super agradeço, fico muito feliz. Acho que eu tenho bastante coisa para falar, para trazer experiências de vida, né, coisas que eu aprendi ao longo dessa caminhada. E super agradeço o convite, fico muito honrada de você lembrar de mim. Vamos lá então, fazer uma conversa, trazer um pouquinho da minha experiência para o pessoal que estiver interessado, aí eu tenho certeza que vai tocar algum coração. Eu, como terapeuta, eu faço atendimentos, né? Converso com muitas pessoas. E ao longo desse tempo, desse processo, eu percebi que muitas pessoas vinham para mim querendo fazer um tratamento de Ayurveda. Muitas vezes não sabiam muito nem o que era o Ayurveda. Então eu gosto de conversar, gosto de explicar, né, o que ela está fazendo ali, o que a gente trata, né, dentro do Ayurveda. E muitas pessoas vinham querendo tratar alguma coisa física, né, seja um problema estomacal, um problema de gastro, né, com a alimentação, querendo trocar toda a alimentação. E quando eu conversava com as pessoas mais a fundo para conhecer quem elas eram e as causas dos problemas, eu identificava muitas questões emocionais. Muitos problemas que elas traziam, geralmente causado por terceiros, né? Onde elas se encontravam naquele momento e sempre acabavam achando um problema fora. Então eu percebia que elas não levavam essas questões como sendo própria criação. Coisas que elas acabavam absorvendo e trazendo para elas. E ao longo dessa caminhada, eu fui indo para esse lado das emoções, né, dos sentimentos, muito causada pela mente. E dentro do Ayurveda, a gente sabe que corpo, mente e espírito, eles estão completamente interligados. Você não é só o seu corpo, assim como você não é somente a sua mente, e também o seu espírito, né? Então a gente tem um veículo, que é o nosso corpo, e esse veículo tem um condutor, que é a nossa alma. E ao mesmo tempo, também tem um motor, que é a nossa mente. Então, corpo, mente e espírito, eles andam o tempo todo juntos. Muitas questões que a gente traz de doenças, a gente, de uma forma geral, entende como a matéria, o corpo físico. E aí a pessoa vai procurar um tratamento específico para aquele problema. Mas dentro desse olhar holístico, integral, a gente acredita que às vezes, muitas vezes, eu diria 99% das vezes, se não 100%, esse problema, ele vem de uma questão emocional, de algo que você traz de uma longa caminhada e esses problemas vão se tornando físicos.
até o momento que ele vira o que a gente chama de doença, né? Buda dizia que a gente, seres humanos, tem 3 desejos na vida. O primeiro deles é viver a vida aqui na Terra de uma forma saudável, querer viver, querer estar aqui. Como? Saudável. Ninguém quer estar aqui doente, passando mal. Bom, o segundo desejo é você poder trabalhar, fazer o que você ama e poder se sustentar com o que você ama, né? A vida na Terra, a gente tem que pagar contas, a gente tem que pagar pelo nosso teto, a gente tem que pagar pelo nosso alimento. Na sociedade que a gente vive, é assim que funciona. Então, a gente precisa trabalhar. Mas o que é esse trabalho? É um trabalho que a gente simplesmente vai e ganha dinheiro, volta para casa estressado, irritado, falando mal do colega ou porque deu algum problema? Não. Esse trabalho é fazer o que realmente você ama, o que vibra o seu coração, o que te alimenta, te nutre. E às vezes a gente passa uma vida inteira trabalhando com coisas que a gente não gosta. Então, você imagina todos os dias da sua vida praticamente, você acorda para ir fazer alguma coisa, para ir trabalhar, e você não gosta do que você faz. Aí a gente já começa a falar sobre as questões emocionais. Porque no momento que você passa longa parte da sua vida fazendo o que você não gosta, é matemática, assim como 1 mais 1 é 2, é você trabalhar um longo período da sua vida desiludido com aquilo que você não gosta. Ou seja, a matemática é, eu faço o que eu não gosto, logo eu não posso ser saudável, né? Se eu vivo uma vida da qual eu não gosto do que eu faço, então, de uma certa forma, eu crio um campo negativo ao meu redor. E esse campo negativo, ele começa nas suas emoções, ele começa nos seus sentimentos. E você vai alimentando aquilo. Até que chega um momento que aquilo se cristaliza e você começa a desenvolver a doença. O que a gente chama de psicossomático, né? Algo que vem da sua psique, alimentado durante algum tempo, e a partir dali você então tem a doença expressa no seu físico. Terceiro desejo, voltar para casa. Ou seja, quando eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri a minha missão aqui, agora eu posso voltar em paz. Ou seja, eu me desnudo, eu tiro a minha roupa, que é o meu corpo físico, e então o meu espírito volta para onde ele pertence, que é o que a gente chama de casa. Então eu volto para casa. Então esses são os 3 desejos que Buda traz e que muitas vezes a gente não faz nenhuma relação com a nossa vida, né? A gente simplesmente vive naquele piloto automático e a vida segue e as doenças vão se acumulando. Isso sem falar, claro, em hábitos, em alimentação, em outras coisas, né? Só focando principalmente nessa questão de trabalho, né? Do seu dia a dia. Pergunta: aonde você está hoje? Se você fizer uma pausa e olhar para você, quem é você hoje? O que você gosta de fazer? O que te faz feliz? Como são as suas relações interpessoais, familiares, amorosas, de amizade? Você está satisfeito com o que você tem? Você chega em casa e agradece pelo dia que você teve, pelas pessoas que passaram na sua volta, pelo seu trabalho, pela sua casa. Então isso é algo muito importante para a gente começar a conversar. Aonde eu estou? A próxima pergunta é: aonde eu quero chegar?
Você tem essa resposta? Então, ao longo da minha caminhada, eu tive muito essas perguntas. E às vezes, quase sempre, eu digo que eu não tinha respostas, ninguém podia me dar essa resposta. Até que eu comecei a ir em busca delas. Então, eu decidi me buscar, ir atrás de mim, de quem eu era. E hoje eu tô aqui, né, de coração aberto, trazendo essa informação para vocês, porque eu não sou diferente de ninguém que tá me assistindo nesse momento. Eu sou exatamente igual a você. Somos todos iguais, começando por sermos seres humanos. Mas o que diferencia um ser humano do outro é justamente a sua alma, né? Quem você é de verdade, o que você veio buscar e quem que você vai se tornar se já não é. Porque existe dentro da gente vários estereótipos, várias pessoas diferentes. Mas quem de fato você quer ser? Que estereótipo você alimenta ao longo da sua caminhada? A gente começa a criar esses estereótipos na nossa infância. Quando a gente nasce e a gente é criado pelos nossos pais ou, enfim, avós, pelos criadores, né? Pelas pessoas que estão com a gente, pelas pessoas que fazem parte desse crescimento. E a infância é um momento muito delicado de um ser humano. É um momento onde ele começa a se firmar, a se conhecer, a ter autonomia, a ser um ser independente. Mas na infância, a gente depende da mãe. A gente precisa da mãe para se locomover, a gente precisa da mãe para se alimentar. E é aí que está o ponto. Quando eu falo a mãe, eu quero dizer não necessariamente a mãe biológica, né? Pode ser uma mãe de criação, pode ser uma avó, uma tia, independente. A mãe, nesse momento que eu me refiro, é aquela que criou você. Quem que é essa pessoa? Será que essa pessoa teve um trabalho de autoconhecimento? De como gerar um filho? Muitas vezes não. Até pela era que a gente está deixando, né? Que nesse momento a gente não tinha um olhar interno. A gente simplesmente vivia e trazia os nossos aprendizados, né, do que nos ensinaram. E isso veio passando de geração em geração até você. Então, muitas vezes, essa mãe que criou, ela não tinha esse entendimento de criar um filho da melhor maneira, né? Ela criou, com certeza, da melhor maneira que cabia a ela, que cabia ao conhecimento dela. Mas muitas vezes isso nos traz esses estereótipos, né? Que é aonde a gente tem uma potencialidade de ser um ser único, exclusivo, com a sua autenticidade, com a sua criatividade. E em alguns momentos nós somos podados. E quando a criança é podada, começam a surgir certos sentimentos. E esses sentimentos, muitas vezes, são os sentimentos que mais tarde vão gerar os nossos estereótipos, ou o que a gente pode chamar de máscaras, né? Então, durante essa fase da criança e no início da adolescência, a gente está se conhecendo, a gente está sendo, né? Sem expectativas, sem máscaras nesse momento. E então a gente começa a ser podado, né? E a gente começa a criar sentimentos de culpa, de raiva, sentimentos negativos que a gente vai trazendo ao longo da nossa vida. Medo, rejeição, abandono, seja lá o tipo de sentimento negativo que a gente vai trazendo. E esses sentimentos vão gerando reações no nosso corpo
que inclusive são visíveis dentro de um estudo psicológico, né, de como você anda, de como você fala, de como você move, os traços do seu rosto, do seu corpo, muito fala sobre você e sobre os estereótipos que você cria ao longo, então, do seu crescimento. Esses estereótipos vão lhe acompanhando ao longo da sua vida. E o ponto é, se eu não olho para isso, eu acho que eu sou isso. Eu sou essa pessoa rígida. Eu sou esta pessoa que reclama. Eu sou esta pessoa sofredora, né? O famoso mimimi. Quando a gente se dá conta disso, a gente começa a perceber que nós não somos isso. Isso é simplesmente um estereótipo que a gente gerou lá naquela fase, desde o nascimento até os dias de hoje, até onde eu me encontro hoje. Por isso é importante você fazer a pausa e se perguntar: quem eu sou? Aonde estou? Olhar com esse olhar interno. Mas não com um olhar de julgamento, simplesmente com um olhar de um observador. Para, observa. Ok, eu fiz dessa forma, eu agi daquela forma, geralmente eu tenho um padrão de pensamento assim, logo, esta sou eu. E eu te digo que não, esta não é você. Esses são os seus estereótipos. Quem é você? Estamos presos nesses estereótipos, nesses padrões mentais, que são padrões de memórias que se cristalizaram ao longo de toda a vida e que induzem os nossos comportamentos. Eles coordenam o nosso comportamento. Cria-se, então, um comportamento habitual, que são os nossos hábitos diários, e que muitas vezes eles são nocivos para a nossa saúde. Seja na alimentação, seja na sua rotina diária, na falta de um exercício físico, padrões de pensamentos, crenças limitantes. Então, padrões que geram esse estereótipo e que acreditamos serem esses estereótipos. Buda fala que a vida na Terra é sofrimento. O que vem a ser esse sofrimento? A gente não vem para a vida a passeio. A gente não vem para cá para ter, comer, fazer festa, adquirir e morrer. Tem uma missão. Esse sofrimento é justamente aonde vivemos hoje, né? Nesses padrões que a gente se identifica. O que a gente faz com isso? Primeira coisa, observa. Observa que isso existe. Porque muitas vezes vivemos uma vida longa sem observar isso. Depois que você observou, você simplesmente aceita. Porque essa é a sua realidade do momento. Ok, observei, aceitei, doeu, e agora? O que eu faço com isso? Reconcilia. Essa é a solução. Reconciliar, perdoar. Antes da gente nascer, a gente sabe exatamente a família que vai nos receber aqui. E por que a gente escolhe essa família? A nossa alma escolhe essa família. Justamente para a nossa evolução. Por quê? Eu sei que naquela família eles vão me trazer desafios quais eu preciso aprender para a minha evolução como ser humano e espírito. Então, quando a gente entende que as nossas mazelas foram geradas lá na infância, muitas vezes culpamos pai, mãe, criadores, professores, sociedade e assim por diante.
É quando a gente assume a responsabilidade de estar aonde nos colocamos, a coisa muda de figura, a sua cura começa aí. Quando você faz essa aceitação, que é como eu sempre digo, quando você olha para dentro e você faz essa observação interna e para de culpar o externo pelos seus problemas. No momento que você aceita, que você se reconhece e agradece todos os professores que a vida te trouxe, você começa o seu processo de cura, de libertação de doenças, libertação da sua alma. É você voltar para casa. Então você vem para a Terra, passa por todas essas experiências, observa, vê o que não é bom, cura isso, tira o que não é bom, traz o que é bom, sendo você, sendo a sua verdadeira essência, vivendo o que você veio viver. Que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, se confunde, já nem sabe mais quem é, o que gosta, o que veio fazer. Então, é importante essa pausa com este questionamento. O Ayurveda e o Yoga, ele traz um conhecimento bem importante em relação aos 5 sentidos, aos nossos órgãos sensoriais. A mente, ela tem a informação dos 5 sentidos, das coisas que a gente absorve lá do externo. Então, coisas que a gente se alimenta através da visão, através da audição, do paladar, do tato, da fala. Tudo que a gente absorve, a mente decodifica. E quando ela faz essa decodificação, ela pode tanto interpretar o que ela absorveu através dos 5 sentidos, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Quando você traz um entendimento negativo, ali você já traz uma informação para todas as suas células, né, dentro da sua biologia, da sua matéria, que é negativo. E aí existem as suas crenças, que vão te trazer algo negativo em relação àquilo. E a partir dali, você começa então a criar a sua própria doença. Quando você traz algo positivo, é o oposto. Você traz a informação para o seu corpo físico de que tá tudo bem, de que tá tudo saudável. E as suas células absorvem essa informação, trazendo então essa positividade, essa saúde, né? Então tá tudo interligado. Eu aprendi no Ayurveda que no momento que você tem um problema e esse problema afeta você, você tem apenas 20 minutos para reconciliar. Se você não faz isso dentro desses 20 minutos, na sua fisiologia, o fígado absorve esta informação e ele leva essa informação através da corrente sanguínea para o corpo inteiro. Então, em 20 minutos é o tempo que você tem para surgir a raiva e eliminá-la. Agora você faça essa observação. Ao longo da minha vida inteira, eu venho engolindo sapo. Eu venho reclamando do outro. É o marido, é a família, é o filho, é o chefe, seja o que for. É a sociedade, o presidente, tudo lá no externo. Uma vida inteira. O que acontece com essa pessoa? O que acontece com esse corpo? Ele absorve esse negativismo ao longo da vida. E através disso, ela vai criando, então, assumindo
uma doença que pode se manifestar de diversas formas. Muitas vezes pode ser tarde demais. O câncer, por exemplo, é uma doença que é silenciosa. Ela vem sendo alimentada ao longo da sua vida. E que quando você começa a sentir, então, os sintomas dessa doença, muitas vezes é tarde. O câncer se espalhou para o corpo inteiro, não há quimioterapia que ajude, que cure. Então, resumindo, a gente cria o nosso estado, o nosso momento atual. E hoje é o nosso presente, é o presente que o universo, que Deus, que, né, como você quiser chamar, é o nosso presente nessa vida. Por isso é importante a gente parar, observar e se perguntar: aonde estou? Quem sou? E aonde quero chegar? Hoje você tem a oportunidade de fazer e ser quem você quiser. Tá tudo nas suas mãos. Não depende de dinheiro, não depende do fulano, se o fulano deixasse o fulano. Não. Não, isso é ilusão. Depende de você, depende de mim. E é por isso que eu tô aqui hoje. É só por isso. Porque nesse momento que eu observei esses meus estereótipos que eram negativos, padrões negativos, eu fui em busca disso. Dessa observação, dessa aceitação. Ok, o que eu faço com isso agora? Tem uma frase, né, que usa-se bastante. O que eu faço com o que fizeram comigo? Né? Fulano, ciclano são os culpados dos meus estereótipos negativos. Beleza. O que você vai fazer com isso? Você vai continuar repetindo esse padrão, né? No mimimismo, né? No pobre de mim, no coitadinho de mim, no vitimismo? Ou você vai tomar as rédeas da sua vida e você vai colocar em prática aquilo que você quer? Então, primeiramente, você tem uma ideia. Quem eu sou? Você sabe quem você é. Por mais que você esteja perdido nesse momento, você sabe exatamente quem você é. Você sabe do que você gosta. Você sabe o que te faz feliz. Uma vez tendo essa informação, ok, hoje eu vivo desse jeito. E agora? Como que eu faço para andar nesse caminho e atingir esse objetivo? O objetivo de ser eu mesma. Então o Ayurveda, o Yoga, entre outras várias filosofias, técnicas, tem solução. A gente não, como é que é? Não dá o ponto sem nó, né? Você tem solução para qualquer coisa. Então, das terapias que eu trabalho, a gente tem ali uma vasta lista de coisas que você pode estar trazendo para a sua vida, né? Por exemplo, o Dinacharya, que é a rotina diária dentro do Ayurveda, ele traz uma série de sequências durante o seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Né? Coisas para você fazer que vão trazer algo positivo para você, que vão melhorar a sua saúde física e mental. Né? Então, por exemplo, acordar de manhã cedo, de preferência antes do sol nascer, para pegar toda essa energia positiva, né? Acordar, fazer as suas práticas de meditação, trazer esse olhar interno. Pranayamas, né? Técnicas de respiração, onde você acalma a sua mente, onde você se coloca no momento presente. Práticas de yoga, você faz ali os seus asanas, os seus exercícios físicos para trazer flexibilidade para o seu dia, para trazer um olhar interno que não é só espiritual. Por quê? Porque você trabalha também toda a parte fisiológica, você trabalha a liberação de glândulas endócrinas, hormonais, que vão estar trabalhando tanto em hormônios da felicidade, do bem-estar,
né, que trazem saúde também. Você tem a sua autoolhação, onde você aplica óleo de uma qualidade boa, né? Um óleo que a gente usa muito dentro do Ayurveda é o óleo de gergelim, que tem propriedades excelentes para a sua pele e tanto para os teus órgãos internos, porque o que você coloca na sua pele você absorve internamente, né? O seu fígado absorve aquilo e trabalha levando o que ele vê de nutriente, né, para os seus tecidos e o que não for nutriente ele expele. Tem certas coisas, como o alumínio, por exemplo, que não tem como você expelir. Quando você vai adquirindo o alumínio através de shampoo, desodorante, coisas que a gente usa no dia a dia, você vai acumulando isso no seu organismo, né? Então, você trazendo essas práticas saudáveis é uma forma de eliminar aquilo que é possível ser eliminado e então trazer saúde. Outra coisa bem importante dentro da rotina diária é o exercício físico. O yoga conta como exercício físico? Pode contar, né? Dependendo do tipo de yoga que você faz, você trabalha bastante força, você pode suar dentro de uma prática, mas o exercício físico, né, que eu me refiro nesse momento sem ser o yoga, porque o yoga é uma prática interna espiritual para você olhar e fazer essa conexão, é o exercício cardio, por exemplo, que é onde você está suando, você está trabalhando, liberando hormônios, você está trazendo sensação de bem-estar. E também, não só isso, mas também, por exemplo, quando você tem um objetivo, né, que é importante a gente ter um objetivo no dia, qual que é a meta que a gente quer alcançar ao longo desse dia? O exercício físico, ele te ajuda a fazer esse movimento. Ele é movimento, a vida é movimento, né? Então é importante você ter um exercício físico onde você consiga colocar para fora o que não está lhe servindo e ao mesmo tempo levar adiante no seu dia uma forma de um impulso, né, para você conseguir realizar aquilo que você propôs durante o seu dia. Padrões de alimentação, né? Que tipo de alimento que eu coloco para dentro do meu templo, né? Do meu organismo, com o que eu nutro o meu organismo, sem contar não somente na parte da alimentação, mas os meus 5 sentidos, né? De que forma que eu estou nutrindo os meus 5 sentidos. O Ayurveda também traz a informação dessa nutrição dos 5 sentidos, de que se ela não é usada de uma forma positiva, ela gera doença. Ou seja, a forma que eu uso os meus 5 órgãos sensoriais e também o uso que eu faço do meu tempo. Então, se existe um uso excessivo dos meus órgãos sensoriais, aquilo vai me gerar doença. Se eu faço um uso não correto, né, dos meus órgãos sensoriais, aquilo vai me gerar doença. Ou se eu simplesmente resolvo não usar nada dos meus órgãos sensoriais, aquilo também vai me gerar doença. Então fica a pergunta: o que eu faço com os meus órgãos sensoriais? O que eu deixo ser absorvido que vai nutrir os meus órgãos sensoriais? E ao mesmo tempo, a minha mente e ao mesmo tempo, o meu corpo físico. Existem inúmeras práticas que a gente pode estar colocando aí ao longo do nosso dia e então a gente pode deixar as desculpas de lado e aproveitar esse movimento incrível que o Matheus está criando, né, trazendo vários profissionais de várias áreas para a gente focar na nossa saúde, né, que é o que mais importa, né? Se a gente não tem saúde, a gente não trabalha, se a gente não tem saúde, a gente não vai para a praia, a gente não se diverte. Então, trazendo pequenas coisas no nosso dia a dia, a gente pode começar esse trabalho. Porque esse trabalho, ele é eterno, ele é contínuo. Então não eu vou fazer isso hoje e aí faço ali por 2 semanas e tá legal, já tô bem. Não, você vai estar bem,
mas você vai, pelo menos em 2 semanas, você vai recém começar a sentir o que essas pequenas coisas, né, esses hábitos saudáveis vão trazer na sua vida. Por exemplo, acordar de manhã cedo e colocar os pés descalços na grama. Isso é super benéfico para a saúde. Os pitas, né, dentro do Ayurveda, o dosha pita, que é o dosha do fogo, se beneficia muito com esse tipo de atividade. Porque você traz o geladinho da grama, né, que nutre todo o seu corpo. Ali você caminha ou fica parado mesmo. Você está absorvendo todo o nutriente da Mãe Terra. E aquilo nutre todo o seu corpo e a sua mente. Então é ali, ó, você pode fazer isso quando acordar. Claro que para aqueles que moram em apartamento fica um pouquinho mais difícil, mas em algum momento você pode ir até o parque, ou para quem mora na praia, ir à praia, né? O acordar cedo de manhã é importante, né? Para você começar o seu dia. Dentro do Ayurveda, a gente tem todo um entendimento científico que explica, né, o porquê que o acordar cedo faz bem, por que acordar antes do sol faz bem. Né? Você tem um longo dia pela frente e quando você faz esse hábito de acordar cedo, vamos dizer ali no máximo até às 6 da manhã, a sua energia é completamente diferente do que se você acordar às 8, por exemplo. São 2 horas de diferença que faz toda a diferença ao longo do seu dia. Porque das 6 da manhã até as 10 da manhã, a gente entra num horário Kapha, que é um horário dos elementos da água e da terra, que tem características pesadas. Então, se você acorda, né, entre 6 da manhã e 10 da manhã, você vai levar ao longo do seu dia essa energia da preguiça, né, uma energia mais estática. E se você acorda um pouco antes, no horário Vata, por exemplo, o horário Vata, o dosha Vata, ele é ar e éter. Então ele é total movimento. Você acordando nesse horário, você leva essa energia do movimento para o seu dia. Então, somente o fato de você acordar cedo já vai te trazer um grande benefício ao longo do dia. Se fizer exercício físico, melhor ainda, porque você vai estar trazendo mais energia ao longo do seu dia para você fazer um trabalho, seja ele pensante ou um trabalho físico, aquilo com certeza vai te ajudar. Que mais? Algo bem importante que eu já falei, né, nesse vídeo é sobre você viver o momento presente. Se agora eu estou meditando, a minha cabeça está focada na minha meditação. Se agora eu estou correndo, eu estou correndo. Se agora eu estou trabalhando, então eu não estou lá na minha corrida da manhã. Eu estou focado no meu trabalho, aqui e agora. Nesse momento, você está aí me assistindo. O que você está fazendo? Está falando no celular ao mesmo tempo? Está conversando com um vizinho? O que você está fazendo? Você está assistindo. Então, é isso que você está fazendo. Você está vivendo o momento presente. Isso é saudável. É uma técnica simples, aparentemente, porque como a gente não está acostumado a focar nisso, então às vezes a gente nem percebe o quão benéfico isso é. Muitas vezes temos a tendência de viver no passado, né? O que aconteceu, e se fosse diferente? Ou traz a ansiedade de viver lá na frente. Como vai ser? Como seria ser? Mas a gente perde esse momento único, esse presente, que é estar vivendo exatamente no aqui e agora. Outra tática que eu aconselho, talvez não seja para todos, muita gente não dá importância, mas eu tenho feedbacks muito lindos, assim, muito benéficos de pacientes, de clientes, é fazer um altar, um cantinho na sua casa, aonde você cultue diariamente. O que é este cultuar? É nutrir esse espaço.
É nutrir esse espaço com elementos da natureza. Por exemplo, uma fonte de água ou até mesmo um copo de água que você todos os dias troque, uma planta, uma flor, um incenso, alguma coisa que traga a natureza dentro desse espaço. Acender uma vela, né? O fogo, o elemento fogo. E todos os dias você vai ali nesse espaço, que eu chamo de altar. Você pode trazer uma deidade, uma imagem, quem você acredita, quem você tem fé, ou simplesmente não tem imagem nenhuma, né? E a gente não está falando sobre religião, essa não é a questão. É só para você criar um espaço onde você possa chamar de templo, que é onde ali você se sente seguro, né? Um espaço onde você senta, silencia e a partir dali você observa, traz o seu olhar interno, traz o seu olhar divino, né? Deixando o seu dia a dia de lado, ou se for antes do trabalho, né? Que você possa ir ali alimentar esse espaço, você consiga então trazer essa energia. Então, pode ser em momentos diferentes do dia? Pode ser do seu jeito, como você quiser. Agora, se for assim para seguir à risca algo que vai te beneficiar de várias formas, eu aconselho a fazer um específico horário do seu dia, sei lá, 5 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você quiser. Mas que seja sempre no mesmo local e, de preferência, no mesmo horário. Por quê? Porque ali você cria toda uma egrégora energética que no momento que você chega, por pior sejam as coisas que você vai trazer do seu dia a dia, no momento que você chega nesse local, a energia do local te ajuda a centrar, a viver no aqui e agora. Ali você pode agradecer pelo seu dia, ali você pode pedir por coisas que você almeja na sua vida, lembrando que milagres não acontecem o tempo todo, né? Que a gente precisa trabalhar, ter a intenção e alimentar isso, né? A nossa vontade de levar isso adiante, né? Algo assim que é... Não tem como eu fazer uma consulta com alguém e não indicar isso. Isso é praxe. Praticar um hobby. O que eu gosto de fazer? O que me faz bem? Né? Seja sentar no sofá e fazer nada. Seja ler um livro. Seja andar a cavalos. Eu amo andar a cavalos, por exemplo. Eu tenho isso como um hobby para mim. Quando eu tô ociosa ou quando eu tô estressada, os cavalos me levam num patamar além do que a minha mente humana consegue, né? O contato com os animais, principalmente o cavalo, que é um animal muito espiritual, existe uma cura, né, que eu sinto dentro do que eu escolhi como um hobby. Então existe uma cura instantânea. Eu chego lá, eu não sei quem estava lá, quem era antes de chegar ali. Eu chego ali, eu me transformo. Então, para mim, esse é um hobby que me alimenta, que me faz bem, que me deixa viva, que faz eu esquecer de todos os meus problemas. Qual que é o seu hobby? Lembrando que esse hobby é um hobby saudável. Eu gosto muito de ir pro pub, pro bar, beber cerveja. Ok, fazer isso eventualmente pode ser bom, socializar, encontrar amigos, isso inclusive é saudável. Agora, fazer isso dentro de uma dependência, aí existe um problema. Aí a gente precisa rever isso, né? Por quê? Porque o álcool, todo mundo sabe que não é algo benéfico para a sua saúde quando ele é necessário para você, né? Quando ele já vira um hábito nocivo. Então você pode, por exemplo, simplesmente visitar um amigo, ou passear numa praça, ou até mesmo andar de balanço, né? É legal andar de balanço depois de velho, isso traz uma nostalgia de infância e até adrenalina, dependendo do balanço que você anda. Adoro. Outra coisa, escrever um diário. Querido diário, não precisa ser assim. Você simplesmente pode pegar um caderno, um bloquinho de anotações
e você escrever o que você sentiu nesse dia, né? Hoje eu tive tal emoção. Hoje eu fiquei irritada porque fulano fez algo que eu não gostei. Hoje eu me senti extremamente grata porque alguém sorriu pra mim na rua. Então, assim, coisas super simples, super pequenas, né? Que parecem ser banais, mas que não são. Quando a gente dá atenção para essas coisas, elas se tornam grandes e curadoras. Outra dica, antes de dormir, faz uma revisão do seu dia. Como foi o meu dia? O que poderia ter sido diferente? O que eu poderia melhorar nesse dia? Né? Às vezes, a gente só trazendo esse pensamento, a gente não precisa, né, fazer anotações, amanhã vai ser assim, vai ser assado, mas a intenção que você traz. Por quê? Porque você fez uma observação. E se você poderia melhorar, é porque não foi 100%. Talvez você falhou em algum momento, talvez você fez algo sem pensar, que não foi legal. Então você para e pensa, ok, o meu dia foi assim, aquilo ali que eu fiz eu não deveria ter feito, ou eu poderia fazer de uma forma diferente. E amanhã eu vou fazer diferente. E eu vou fazer melhor do que eu fiz hoje. Então são pequenas coisinhas assim que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia que fazem toda a diferença. Outra dica legal é, para o dia seguinte, você pode fazer uma agenda também. E escrevendo ali tópicos de coisas bem importantes para o teu dia a dia, né? Coisas que você tem que fazer para não esquecer. São dicas assim que podem parecer banais, porque são coisas pequenas, mas que muitas vezes a gente não coloca em prática. Então, a minha dica final, assim, para concluir a nossa palestra: olhem para si, aceitem-se como a gente é lindo do jeito que a gente é, observem-se o tempo todo. Essa autoobservação foi o que fez eu chegar onde eu tô hoje. Né? Tudo bem que tem uma longa estrada a percorrer e graças a Deus, né? A estrada não acaba ali, mas poder olhar para vocês e sentir no meu coração a verdade disso, essa autenticidade, porque quando a gente se ama, quando a gente se reconhece, se aceita, a gente vira autêntico, que nem aquela criança lá que a gente era, que a gente foi um dia. E essa autenticidade, ela traz a tua criatividade, que vem da criação, que é divino. E quando essa criação toma conta, aí você encontra a sua missão. A sua missão é de perdoar, independente de quem te causou o mal. O mal só foi causado a você porque você permitiu. Então, perdoa. Essa é uma dica que, se eu pudesse eliminar todas as outras e deixasse somente 2 dicas, eu diria: perdoar e amar. O amor é real, somente o amor é real. Mas se eu não me amo, se eu não me conheço, eu não posso amar o outro. Então fica a dica. Deixa a tua autenticidade, deixa a tua autenticidade de florescer, deixa sair para fora. Não olha para o lado. O outro não importa nesse momento. Porque quando você está completo, quem tem que vir na sua vida vai chegar. Independente se esteja longe, independente se leve algum tempo, vai chegar. Pode acreditar. Então eu queria agradecer muito a organização do pessoal do Vida Veda, toda a equipe que a gente veio comunicando ao longo desses dias. Matheus, gratidão por esse convite. Que bom eu poder estar aqui, trazendo um pouquinho do meu coração para todo mundo que está me assistindo. Pessoal, eu espero que vocês tenham... Eu não vou nem dizer gostado, tá? Porque isso é o meu ego dizendo, né? Claro que eu gostaria que vocês gostassem, né, do que eu tenho para dizer. Mas se eu plantei uma sementinha no coração de vocês, é isso que importa. Queria agradecer uma pessoa muito especial que está aqui atrás das câmeras, Caião. Caião, muito obrigada por toda a tua paciência, por toda a tua amorosidade, né, de estar fazendo esse trabalho muito lindo.
pessoal do Vida Veda é um pessoal muito incrível. Eu acho que todas as pessoas deveriam aprender com eles. Eles têm muita coisa para ensinar, muita coisa para trazer, né, para nossa humanidade, para o bem da humanidade. E são pessoas incríveis, são pessoas do bem que querem levar o bem adiante. Então fica aí o meu super obrigada, minha gratidão sincera. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais. Eu queria deixar também aqui o meu contato, caso alguém queira falar comigo, conversar, fazer comentários. Pode me seguir lá no Instagram, @jubarradas, bem como fala, jubarradas.ayurveda. Beijo grande.